Bem-vindo às conversas diárias da vida imobiliária. Estamos hoje com o Dr. Pedro Rebelo de Sousa, renomeado e ilustre advogado e o comentador da nossa praça. Dr. Pedro Rebelo de Sousa, é um prazer tê-lo connosco. A minha primeira pergunta é, enquanto advogado, quais é que são as questões mais prementes que na área do imobiliário lhe trazem à sua mesa? Bem, antes de mais nada, muito obrigado, é um prazer estar convosco e, enfim, cumprimento a vida imobiliária, que é uma referência no mercado enfim, nos negócios deste setor, que é um setor que, como sabemos, por via dele próprio e por via de outros com os quais está conectado, turismo, etc., acaba por ser um setor que está a sofrer um momento particularmente difícil. Ora bem, assunto jurídico, ora bem, claro, a primeira temática é a do arrendamento. Os arrendamentos passaram toda a temática do regime excepcional que foi criado e a sua aplicabilidade criou, do lado dos senhorios e do lado dos arrendatários, naturalmente com perspectivas diferentes e assimétricas, se quiser, toda a discussão em relação aos períodos de redução da dispensa, a aplicação do regulamento, a aplicação desse regime, como é que está, quer dizer, de que forma é que podemos adaptar aos casos concretos e depois, sobretudo, em relação ao arrendamento não residencial, ao arrendamento comercial e industrial, em que fica difícil. Primeiro tivemos estado de emergência e agora o estado de calamidade. O regime do estado de calamidade, pensei que há uma lei que está neste momento no Parlamento a ser discutida sobre esse tema. Aplica-se o quê? O regime do estado de emergência? Como é que se aplica qual é o entendimento que pode haver com relação ao período em que este período em que certas atividades têm que estar forçosamente, podem estar parcialmente ou em grande parte no teletrabalho, mas não totalmente. Mas certas atividades que claramente ocupam mais que 400 metros quadrados e que, como sabemos, não podem abrir. Portanto, tudo isto, compreendemos, o legislador, claro, que pensou em termos abstratos naqueles casos que são os casos talvez mais evidentes do comércio, dos centros comerciais, etc. Mas há realmente temas que merecem discussão e que vão suscitar inevitavelmente conflitos, interpretações e, portanto, temos estado muito ocupados nisso, nessa atividade. Depois, numa outra vertente, de analisar todos os contratos que estavam em curso, transações com contratos de promessa, deferimentos de pagamentos, a extensão do prazo do contrato de promessa, questões que se prendem com o estado de força maior ou toda a temática de mudança de circunstâncias. Como sabe, não é uma matéria que tenha uma jurisprudência brutal, sobretudo aplicada a este setor, portanto, fica difícil, embora haja doutrina, claro, e haja jurisprudência, mas não é... Mas este é o momento em que se pode invocar a força maior. É o momento em que... será o momento, não é? Esperemos, vamos bater aqui na madeira, esperemos que não haja mais nenhum, seja ele de pandémico ou por, enfim, verdadeiramente outros tsunamis que possam surgir mais ligados à natureza, mas a verdade é que neste momento
não havendo muita expressão nas decisões dos tribunais portugueses, é um tema que merece discussão. Acabei de estar numa reunião telemática, exatamente com advogados ingleses, em que este é o tema que está a ser discutido. É um dos meus temas, em sede de contencioso e contencioso imobiliário, ou pré-contencioso imobiliário, e acho que é realmente uma área onde, indiscutivelmente, temos tido muito trabalho e vamos ter mais trabalho. Estes são, depois se há, claro que depois há outros ramos de direito que têm sido, convocados a apoiar o setor imobiliário, como pode imaginar, desde temas laborais a temas, todos esses temas, o setor imobiliário ligado às construtoras, tema laboral é um tema essencial, temas fiscais, a fiscalidade, e isto acaba por criar como que um perímetro de temas de direito que acabam por estar todos eles a convergir para apoiar os clientes. E o que é que vai mudar em termos de mercado imobiliário? Ou seja, sente que esta crise vai trazer mudanças nas nossas vidas e no nosso trabalho? Olha, é curioso. Tenho ouvido tudo o que você possa imaginar e sou sempre curioso em ouvir os vários intervenientes, estejam eles de que lado que lhes possa interessar os argumentos. Eu diria que parece uma certa inevitabilidade que o mercado das rendas vai sofrer uma correção. Isso parece-me quase que inevitável, primeiro porque o alojamento local está a sofrer um momento difícil, passa a haver realmente muita oferta, digamos, no mercado, e essa oferta do mercado acaba por criar um certo fator corretivo, se quer. Depois, acredito também que o próprio valor dos imóveis, porque o mercado transacional poderá sofrer alguma correção dependendo das localizações. Eu diria que o que temos sentido na nossa área, que até tenho conversado muito com a sócia que coordena a área, o departamento, a Neuza Campos, e estávamos a discutir isso, que é muito interessante ver os investidores estrangeiros. Nós temos uma atividade muito centrada no investidor estrangeiro, no imobiliário internacional. E este investidor não saiu de Portugal. Não se desinteressou de Portugal. É claro. Temos a figura do bom aluno europeu. É do aluno europeu. O segundo, temos saído bem, temos que novamente bater na madeira, porque não vá o diabo de celas, mas a verdade é que não nos tem corrido mal por termos comparativos. Depois, small is beautiful, portanto, é um mercado mais previsível, se quiser, em certos aspectos. O facto de realmente nós estarmos ainda com uma percepção internacional em termos de dívida pública, em termos de rating, em termos de... tudo isso acaba por ter um fator extremamente interessante em termos de manter o interesse e a apetência do investidor estrangeiro. O que é que está a acontecer aos investidores estrangeiros? Estão a tentar segurar algumas alternativas, algumas decisões para um momento ulterior, para ver se não há uma correção do preço. Este é o que sentimos. Portanto, o investidor estrangeiro não está a desistir, aquele que está a comprar, sejam espaços comerciais, sejam espaços de escritórios, está num compasso de espera para ver, claramente menos interessado no residencial, mas também há que dizer que nós não estávamos muito nessa faixa de mercado, e segundo esses são investidores muito típicos que investiam sobretudo ou em mass market, ou seja, em que fossem grandes projetos para a classe média
média, não chega a ser média alta nem baixa, ou então em luxo, grandes empreendimentos, isto no residencial. Nós nunca tivemos alguns casos, claro, mas o centro de atividades dos nossos clientes investidores está virado para o comercial e para os escritórios. E aí há duas considerações. Escritórios, primeira pergunta é, será que o teletrabalho vai no fundo, motivar que as grandes empresas reduzam drasticamente o seu espaço? Aí há duas correntes. Há uma que diz claramente, nunca será como antes, e há outra que diz, não é bem assim. Haverá uma correção, mas não será, primeiro, imediata e radical. Eu confesso que partilho da segunda corrente. Porquê? Porque acho que, até porque vivemos no próprio, se quiser, nós temos cerca de quase 3.700 metros quadrados, com 150 ou mais pessoas, e sentimos isso, quer dizer, sentimos que fantástico foi, no fundo, reduzir em 24 horas o escritório para tão somente 5 pessoas, 5, e todos a funcionar, e a funcionar praticamente em pleno. Isto foi uma experiência fantástica. Agora, não esquecer que a relação interpessoal é cliente, provedor de serviços. É sempre importante. E mesmo internamente, há muita coisa que não vai prescindir da presença física. Claro, mas eu acredito que haverá um fator corretivo e haverá uma racionalização do uso das instalações. Mas isso não significa que necessariamente haja uma redução e que, sobretudo, haja uma crise no mercado que venha a pôr em causa... Não acredito, e também depende do investimento estrangeiro, claro, vou ser sincero. Claro que se conseguirmos no redesenhar o nosso modelo de desenvolvimento e o nosso modelo económico, tentar compreender que há áreas que realmente nós mostramos uma capacidade de mudar o foco. Por exemplo, certas indústrias conseguiram, de repente, refocar-se, por exemplo, em materiais para o setor de saúde. Para o setor de saúde como um todo, não é só hospitalário. Por exemplo, esta mudança é uma mudança que casa muito bem com a nossa excelência já em termos tecnológicos, em certas áreas de ponta. E, de repente, o tal cluster do chamado setor da Life Science pode ainda ter muito maior expressão. Isto vai, naturalmente, obrigar a ter unidades fabris, outro tipo de procura, e quem diz este pode ser outro tipo de redirecionamento. Eu continuo a ser um firme defensor de Portugal como plataforma logística, hoje mais do que nunca, porque há uma coisa que parece inquestionável. O mundo da globalização vai sofrer um redirecionamento, ou pelo menos vamos saber se é temporário e por quanto tempo, mas um redirecionamento para uma regionalização. E nesse exercício de regionalização, Portugal pode ter os portos, a localização, etc. Nós sabemos. E as infraestruturas certas. E as infraestruturas certas. E as infraestruturas que temos. Portanto, tudo isto faz com que, num discurso que eu julgo que só pode ser otimista, a depender das circunstâncias, está claro, eu acho que é um discurso muito positivo. Agora, para que isto aconteça, é claro, como sempre, temos que depois pensar o que é que pode ser feito para ajudar que aconteça melhor, não é? Essa é a questão, que era um bocadinho que medidas é que o Governo poderia lançar para apoiar a retoma do mercado imobiliário. E turismo, já agora. Sim, essa é realmente a pergunta, é quase que o corolário da anterior. Eu acho que medidas pode tomar. Primeiro, na área residencial realmente revisitar o Golden Visa. Politicamente foi sempre fator de especulação, sobretudo dos partidos mais
da extrema-esquerda, acho que é patético. É patético quando comparamos o número de vistos que demos por comparação com não sei quantos outros países europeus. É patético dizer que numa Europa unida nós não deveríamos ter regimes diferenciados. É uma falsidade total, porque, como se demonstrou esta crise, infelizmente, cada um por si, Deus por todos, e eu acho que unidos sim, europeístas muito, até porque, nem que não seja por necessidade, mas também por convicção, no meu caso, mas não parvos. Quer dizer, e acho que o que está demonstrado esta crise é que, não sendo parvo, nós conseguimos perfeitamente ter espaço para acomodar, e o Golden Visa traz indiscutivelmente coisas importantes. Quem diz o Golden Visa diz o residente não habitual. Não é o Golden Visa, mas também é importante. Traz gente que demonstrou, primeiro, compromisso com o país, traz indiscutivelmente, indiretamente, consumo, investimento imobiliário, inclusive. Portanto, isso no residencial, acho esse, e acho outra coisa importantíssima é, vamos aproveitar isto finalmente, e a vida imobiliária deve ser um arauto desta, vamos aproveitar isto uma vez por todas para dar celeridade aos processos de licenciamento, para desburocratizar o setor. E se há uma coisa, os investidores estrangeiros se queixam estou há 3, 4 anos, comprei 3 A Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto já apresentaram iniciativas nesse sentido do licenciamento digital. É fundamental, são imóveis que estão a cair de podre, são reabilitações de imóveis históricos que não são feitos. Isto porquê? Porque andamos aqui numa discussão e no fundo usamos a burocracia para dificultar a vida ao investidor. Então digamos a eles, não, olha, isso não é possível. Não andamos a empatar a decisão, que isso é o pior que pode haver e não ajuda naquele esforço de credibilidade que devemos combater e que devemos defender. Finalmente, indiscutivelmente, apoios na área da fiscalidade. A fiscalidade, seja da construção, seja o IVA aplicável, seja ainda algum tratamento que possa ser aplicado, nem que seja de uma forma, de um período temporário, mas que dê um alívio para que a área imobiliária não sufoque. Eu li com muito interesse ao longo destas semanas o quanto certos paisagistas, arquitetos e vários presidentes de Câmara, enfim, vários intervenientes, se quiser, governantes ou não, vieram dizer sobre a redefinição do espaço urbano e a melhoria do espaço urbano. Isto, para mim, é música para os ouvidos, porque só pode beneficiar o conjunto. Só pode beneficiar o conjunto. Você veja que há cidades que tiveram projetos, independentemente dos problemas que poderiam ter estado ligados a esse desenvolvimento. Há uma cidade que lhe é muito querida a si e a mim, não é? Que é a Bracara Augusta, e está um exemplo de uma cidade que hoje é realmente um sucesso em termos da sua reconfiguração em termos de desenvolvimento urbanístico. Muito bem. Com esta referência à Braga, que é realmente onde estou neste momento, fico muito grato por este momento de partilha connosco. Um abraço para si. Encontramos rapidamente. Os seus, agora já não se pode dizer leitores, porque estamos todos digitalizados, mas aos seus fiéis acompanhantes, e para dizer que é muito importante que a vida imobiliária continue a fazer o seu apostolado. Muito obrigado. Um abraço grande.